Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias abre o seu jornalismo hoje falando da decisão do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade de votos, decidiu rejeitar o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. A defesa do petista tentava obter uma decisão judicial lá no Superior Tribunal de Justiça que impedisse a prisão do Lula antes do trânsito em julgado. Tentava impedir a prisão do Lula após o exaurimento dos recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi uma pancada, deu 5-0. A defesa do ex-presidente Lula está procurando a porta da saída até agora. Você adiantou esse placar, não adiantou, Deninho? Adiantei. Ontem, quando o Mark leu aqui nome a nome dos ministros, nós falamos, esse vai votar contra o Lula, contra o Lula, contra o Lula, contra o Lula e contra o Lula. Não é contra o Lula, é contra a causa, contra o pedido do ex-presidente da República, que era completamente fora do tom. Deu a lógica. Agora o PT já chama também o STJ de golpista. Então o STJ é golpista, o TRF é golpista, o juiz Moro é golpista, o Ministério Público Federal é golpista, a Polícia Federal é golpista, a imprensa é golpista e a população é golpista. Honesto, só o Lula. O Brasil inteiro conspira contra essa alma da honestidade, contra Messias que desceu, foi escolhido pelos céus para ser o salvador de todos nós. Deninho, só registrar que o relator desse caso no STJ, o ministro Felix Fischer, reclamou durante a sustentação do voto dele, contrário a conceder o habeas corpus, que ele foi intimidado e que a imprensa também foi intimidada pelo PT nesse caso. Eu acho, o ministro Felix Fischer disse ontem aqui, vou repetir, um paradigma do direito criminal no país. É um homem muito sério. E se ele fala da autoridade que fala, todos nós devemos ouvi-lo. O ministro ontem enquadrou essa tentativa vil do PT de tentar se sobrepor sobre o Poder Judiciário. Mas vamos falar sobre a decisão, Mark. Diga lá. A previsão é que o recurso que está no TRF4 em Porto Alegre, de Lula, que os embargos de declaração, sejam julgados até o fim de abril. O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá a 12 anos e 1 mês de prisão. Na sentença, os desembargadores do TRF4 determinaram a prisão assim que forem concluídos todos os recursos da defesa no próprio tribunal. Na nota, a defesa de Lula disse que o STJ mostrou a importância do Supremo Tribunal Federal julgar o habeas corpus e pediu urgência no julgamento da prisão em segunda instância. Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de se pronunciar urgentemente em 2 ações que estão prontas para julgamento. Estas ações não tratam do caso de Lula, embora ele seja vítima do polêmico entendimento repetido pelo STJ. Trata-se de restabelecer plenamente um dos mais caros princípios constitucionais no que diz respeito a todos os cidadãos. Fecha aspas. O ex-presidente disse que se não provarem nenhum real na conta dele, ele será considerado um preso político. Real na minha conta, se não provarem $1 na minha conta, se não provarem uma telha na minha conta que não seja minha, eu terei que ser considerado um preso político. E eles então terão que arcar com uma responsabilidade, eles vão ter que arcar com o preço de decretar minha prisão. Tem gente que achava que eu deveria ir fugir para outro país, para a embaixada, não vou. Eu vou para minha casa, sabe, sou brasileiro, amo esse país, tenho certeza do que eu fiz por esse país, tenho certeza do que eu posso fazer por esse país. E aí, Daniel? Eles quem, cara pálida? Quem são eles? Quem é o eles que o ex-presidente Lula se refere? Respondo eu. Eles é o Poder Judiciário brasileiro. É a Procuradoria da República, é a Polícia Federal brasileira. O discurso de Luiz Inácio Lula da Silva de um perseguido político só convence os cegos de paixão. Não tem nenhum cabimento o que diz o ex-presidente Lula, mas esse é o único recurso ainda viável.
uma espécie de mandelização, uma tentativa de se fazer um perseguido, um coitadinho, um homem honestíssimo que não tem $1 na conta dele. Ah, e se não achar o dólar? Por favor, por favor. O deboche com a nossa cara, com a inteligência do povo brasileiro, que o povo aqui, o povo brasileiro é sem estudo, não é culpa do povo. Nós temos uma massa de analfabetos funcionais gigantesca. Culpa do Estado. Agora, a esse ponto, achar que nós, como população, como sociedade, como cidadãos que somos, vamos acreditar em qualquer tipo de fala como essa do ex-presidente Lula, é só os Nelsinho do sindicato da vida. É só gente que ou é cega e trouxa, ou é gente que, por paixão ideológica, acredita, ou é quem está também no esquema. Mas a justiça brasileira, ela agiu bem até aqui. Daqui em diante, eu perco a minha fé. Vou antecipar, sem nenhum tipo de medo de errar, qual será o comportamento do Supremo Tribunal Federal se houver a discussão sobre acabar com o início do cumprimento da pena após o 2º grau e sim retomar a visão anterior, que você só pode iniciar o cumprimento da pena após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O Supremo Tribunal Federal vai mudar o entendimento. O ministro Gilmar Mendes vai fazer o serviço num juízo de casuísmo para atender o ex-presidente Lula hoje e de atender os amigos amanhã. Eu entendo que a justiça brasileira funcionou como justiça até agora e fará política no Supremo Tribunal Federal. Eu não creio de que o Supremo vá manter a mesma posição. O Supremo vai virar a casaca. E o ministro que virará a casaca, nós já temos até o nome. É isso. Minha fé no Supremo Tribunal Federal é 0. Parabéns aos ministros do STJ. Inúmeras vezes eu já cumprimentei os desembargadores federais lá do Tribunal de Porto Alegre e inúmeras vezes elogiei o comportamento correto do juiz federal Sérgio Moro. Daqui pra frente, não creio em mais nada. Daniel, além do Gilmar Mendes, só registrar para o ouvinte que o ministro Celso de Mello está se movimentando muito. Ele está pressionando a ministra Carmen Lúcia a colocá-la na pauta do Supremo uma ADC, que é uma ação declaratória de constitucionalidade sobre esse assunto. Aí, julgam uma ação dessa, daí vale para todo mundo. Daí foi sem querer querendo que o Lula vai se beneficiar, segundo o Celso de Mello. Perfeito. O Marcos Souza chama a atenção para um juízo que o Supremo pode fazer, não no caso concreto, no caso do Lula, mas você julga uma ação direta no Supremo, uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, em que não há uma causa de pedir, mas sim um pedido em que seja declarada, então, a constitucionalidade de tal decisão ou de tal norma jurídica, e a partir daquilo ali tem um efeito erga omnes, que atinge todo mundo, e atingiria, desta forma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não interessa o caminho. Não sei se vai ser pela via da ADC, se será feita no caso concreto do ex-presidente Lula, ou no caso concreto de um qualquer que esteja lá tentando a sua liberdade. O fato é de que se isso for mudado, essa compreensão for alterada, o Lula escapa. Quer saber o que eu acho que vai acontecer? Exatamente isso. Não sei se a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, terá forças para não colocar em pauta essa discussão. Hoje é o PT, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Dias Toffoli, o Celso de Mello, o Marco Aurélio, todo mundo pressionando, a Rosa Weber, o Barroso, todo mundo pressionando a ministra Carmen Lúcia. Vamos contar um bastidor pro ouvinte aqui, Deninha? Só para você ter uma ideia da pressão que sofre a ministra Carmen Lúcia, Gleisi Hoffmann, senadora do Paraná, pediu uma agenda com a ministra. A ministra não quis recebê-la. O que a Gleisi fez? Foi lá, à força, se plantou no gabinete da ministra e ficou esperando lá. Disse que só ia sair de lá quando fosse atendida. E daí, claro, a ministra gentilmente
recebeu a senadora, mas ela não queria conversar com a Gleisi, não marcou a agenda, a Gleisi foi lá à força, parecido com o que ela fez lá na mesa do Senado, lembra? Sim. E obrigou a ministra a recebê-la, ela e outros deputados do PT. Entendeu o jogo, ouvinte? Entendeu qual é o jogo? A partir de agora, pode ir à votação a qualquer momento, a julgamento no Supremo Tribunal Federal, algo que envolva novamente a polêmica discussão sobre o momento do início do cumprimento da pena, no caso, ou em segunda instância, em segundo grau, por um tribunal, ou após o trânsito de julgado, depois que terminar tudo. Se isso passar, se isso voltar a ser do jeito que era, após o trânsito em julgado, aí o país da impunidade pode colocar a medalhinha e estrelinha aqui no ombro. Somos o país da impunidade definitivamente. E somente pobre, preto e puta vão parar na cadeia. A turma do colarinho branco vai rir à toa da nossa cara. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Olha só, o Marcelo de Cascavel diz que Lula não tem $1 na conta corrente, mas os advogados de defesa estão muito bem pagos e nem terminou a lista de processos. Dólar não tem, mas tem triplex, tem sítio de Atibaia, tem tudo. Diga lá, Mark. O ouvinte final, telefone 7403, te pergunta, Deninha, se esses pedidos infundados à defesa não seriam apenas uma estratégia para ganhar tempo até o segundo semestre. Eu acho que é uma tentativa mesmo de mudar, tentar soltar o Lula. Eu acho que eles tentam, mas não dá. O Antônio, do Bairro Alto, aqui em Curitiba, diz: por que o Lula está passando por todas essas fases para ser preso e Eduardo Cunha, Marcelo Odebrecht, Cabral e companhia foram presos diretos? Porque eles foram presos em ações da Lava Jato que estavam em curso. É muito diferente, foram prisões preventivas ou temporárias. Diferente do ex-presidente Lula, que não houve motivo para a prisão. Até houve em determinado momento, mas o Ministério Público Federal não pediu a prisão de Lula. E quando pediu fora do timing. E aí o juiz federal Sérgio Moro não deu. Lula poderia ter sido preso lá no auge daqueles grampos telefônicos lá. Lá ele poderia ter sido levado à prisão numa prisão preventiva, por exemplo. Depois passou o timing e agora essa é a regra do Brasil, né? A prisão preventiva não pode ser a regra, ela é a exceção. Por isso que Lula está solto. O Júnior Lopes, de Colombo, diz que caso o STF mude o entendimento de prisão em segunda instância, os ministros terão que se mudar do Brasil, que o povo vai voltar para a rua, diz o Júnior. E também tem a participação aqui do Elcio Koleski. Ele diz que ontem o Tribunal da Inquisição funcionou contra a democracia e a verdade. Isso, todo mundo é inquisidor no Brasil. Honesto é o Lula. O Elcio Koleski deveria conhecer um pouquinho da trajetória, da história e da honestidade do ministro Félix Fischer, para não citar os outros. Apenas do relator, que formou gerações e gerações de operadores do direito no Paraná. O engraçado, Deninha, é que o pessoal da esquerda joga no lixo biografias ilibadas, sem vergonha nenhuma. A pessoa tem 30 anos de carreira jurídica, nunca levantaram um A contra ela, ela é premiada internacionalmente, mas daí votou contra o Lula, ela vira o demônio. É impressionante isso. O Pedro Henrique Zanin, de Guaraniaçu, no Paraná, diz aqui, o Lula comentou que ele vai ser um preso político, né? Ele pergunta, então o Gedel Vieira Lima tem que ser enquadrado como preso político? Afinal, o dinheiro não estava na conta dele, mas sim no apartamento. Como o Rocha Loures, estava na mala o dinheiro, não estava na conta. Então todo mundo é preso político? Essa fala do ex-presidente Lula não tem nem o que comentar. É só o que restou, né? Uma tentativa de se converter numa espécie de Nelson Mandela de um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Deninha, para terminar aqui, que tem vários ouvintes perguntando a mesma coisa. Um deles é o Vitor Sanches, aqui pela live, mas pelo WhatsApp muita gente perguntou muita coisa. O que o povo pode fazer se o STF rever a decisão em segunda instância, da prisão em segunda instância? O que resta ao povo? A garganta, a voz, o berro. Só. Ao que resta à população? O grito, a indignação. Só. A decisão da Suprema Corte, se ocorrer a partir de um julgamento de uma ADC,
de uma ação declaratória de constitucionalidade, como diz o Mark, o jogo vai ser muito bem feitinho. Porque você discute o caso concreto. Você discute o caso em abstrato, em aberto. Você não trata de um caso concreto em particular. Você vai lá e pega a tese e discute a tese, e não o Lula. Ah, pegou o Lula, paciência. Não é só o Lula, é todo. É a manobra todo mundo. perfeita. É a manobra perfeita. Quer saber o que eu acho? Que vai acontecer exatamente isso. Se você espera ver o Lula preso, senta, vai cansar, deita e dorme em berço esplêndido. Eu não tô aqui clamando pela prisão do Lula e nem de ninguém. Aliás, eu nem penso no Lula. Eu penso no coitado do Brasil. Nós não vamos nunca mais encarcerar, para início de cumprimento de pena, quem tiver dinheiro. Quem tiver dinheiro para recorrer, não será preso nunca. E o pobre? Ah, esse vai pra cadeia. Aí nós teremos a justiça ainda mais seletiva. Cheio de cadeias cheias de pretos, dos pobres e das putas. E a gente que siga o baile. Denise, só pra terminar, que eu sei que o T já tá nervoso pra tocar um intervalo, mas o Haroldo Ribas aqui de Curitiba mandou um meme dizendo os placares de Lula. Vamos lá. 1-0 na 13ª Vara Federal aqui de Curitiba, 3-0 em Porto Alegre e agora 5-0 no STJ. Pois é, não faz nenhum golzinho, pelo menos assim, gol qualificado fora de casa, o ex-presidente Lula não fez, né? Nem esse, nem o de honra. Nada. Terribas, você já pensou as suas 10 músicas pra nossa playlist? Ontem já selecionei 5 já. É, eu quero dizer pra vocês que eu já tenho as minhas 10. Até sexta-feira já tá no ar já. Então, eu quero te dizer que eu já tenho as minhas 10. Eu escrevi aqui, tá naquele... Esse computador não tem o Word. Tem aquele outro... WordPad. WordPad. Ah. Daí eu escrevi no WordPad. Tá abrindo aqui a minha lista das músicas. Eu não lerei. Mas as 10 estão já aqui. Já tá aí? Estão aqui. Acabei de abrir. Tá na minha cara aqui. Então tá bom. Mark, você fez já ou não? Não fiz ainda. Mas eu já tenho já na cabeça, só escrever. Então tá bom. Intervalo. E aí, na volta, não sai daí. Na volta, nós vamos contar a história da vereadora Maria Letícia. Ela tá braba com você, Denian. Nós vamos contar a história da vereadora Maria Letícia. Não troca de emissora. Você vai conhecer a história de uma vereadora que acumula salários pagos pelo governo do estado e ainda se acha no direito de ficar braba. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Enorme repercussão nas nossos canais de comunicação. facebook.com/RickMaisPR ou facebook.com/Jovem Pan. Você também pode mandar o WhatsApp para cá no 41 98504 5092. Ontem eu disse que daria 5-0 contra o ex-presidente Lula no STJ e deu na tampa. Nós falamos também que ia dar 3-0 aqui. Isso. E deu na tampa. Agora o Douglas Colino, nosso ouvinte aqui pela live, tá perguntando: quanto será o placar do STF? 6-5 na ação que vai ajudar o Lula. Lula vai ganhar por 6-5. Vamos fazer a chamada dos ministros? Vamos. Carmen Lúcia, presidente. Carmen Lúcia votará contra o Lula. Dias Toffoli, vice-presidente. A favor do Lula. Celso de Mello, decano. A favor do Lula. Marco Aurélio. A favor do Lula. Gilmar Mendes. A favor do Lula. Ricardo Lewandowski. A favor do Lula. Luiz Fux. Contra o Lula. Rosa Weber. A favor do Lula. O Roberto Barroso. A favor do Lula. Edson Fachin. Contra o Lula. Aí deu 7. Não, tem Alexandre Moraes. Contra o Lula. Não, deu 6-5, tá certo? 6-5. 6-5. 6-5 será o placar no Supremo Tribunal Federal. O homem que vai dar a vitória a Lula se chama Gilmar Mendes. É isso aí. Vamos falar do caso da vereadora do Partido Verde em Curitiba, a vereadora Maria Letícia. Ela não gostou que nós divulgamos ontem aqui que ela recebe 2 salários. Um pago pela Câmara de Vereadores, de 15 mil reais, 15 mil e pouquinho, e ela ganha mais 14 mil reais do governo do estado. E ela soma
vencimentos, portanto, superiores a R$29 mil. A vereadora procurou a nossa produção porque ela queria vir aqui ao estúdio dar uma entrevista ao vivo. A gente abre a possibilidade de entrevista ao vivo se há qualquer ofensa. Não foi o caso, a gente deu uma notícia e ela disse que não iria responder nem por meio de nota, não iria gravar a entrevista, que só aceitaria responder se fosse ao vivo. Direito dela. Não vai sentar aqui ao vivo. Teve o direito de mandar gravar, não iríamos editá-la, poderia falar o que ela quisesse. Não vai sentar aqui ao vivo. Não vai porque não vai, não tem tamanho. Pode ser a verdade? Não tem tamanho. Se tivesse tamanho para sentar aqui diante do microfone da Jovem Pan, estaria sentada aqui. Não tem tamanho, o que eu vou fazer? Aí ela está incomodadíssima porque ela acumula 2 salários. Talvez ela queira explicar por quê. Mas, vereadora, não fica nervosa. A senhora não ganha 2 salários? Ganha, né? Não põe trintinha no bolso? Põe. Ponto. Não adianta ficar brava. Ah, e agora todo mundo vai saber que eu ganho 2 salários. Mas, vereadora? Né? Não. Não quer mandar nota, não quer gravar? Direito seu. Aqui para fazer mimimi no microfone da Jovem Pan? Não. Se a senhora quiser usar o microfone para anunciar que vai abrir mão de um dos 2 salários, aí o microfone está aberto. Pode entrar em contato com a nossa produção. Não, eu quero ir ao microfone para dizer que eu me arrependi e vou abrir mão de um dos 2 porque não é moral. Aí o microfone estará aberto à sua voz. Se for para fazer mimimi, muito obrigado. Conclua, Marcos Souza, a notícia. Olha só, e além da Maria Letícia, 4 vereadores têm outras funções. Alguns abriram mão dos salários mensais, mas continuam recebendo o 13º salário, como o vereador professor Silberto, do PMDB, que é funcionário de carreira da Secretaria Estadual de Educação, mas abriu mão do salário de pouco mais de 3 mil de professor, mas recebe o 13º do Estado, além do salário da Câmara. Já o vereador... Não tinha que receber, é imoral. Tá em sala de aula o professor Silberto? Não tinha que receber o 10º. Imoral a postura do vereador Silberto. Os demais, Marcos. Já o vereador Felipe Braga Cortes, do PSD, funcionário de carreira do Tribunal de Contas, optou por receber o salário do tribunal e não da Câmara. Já as vereadoras professoras... Então, assim, só pra gente passar 1 a 1. O vereador Felipe Braga Cortes, que é funcionário de carreira do Tribunal de Contas do Paraná, escolheu um dos 2 vencimentos. Optou pelo salário de funcionário do TC, do Tribunal de Contas. Que é mais não alto. recebe da Câmara. Tá certo, não acumula. A escolha é a escolha que está dentro do trilho da moral. Tá correto o vereador Felipe Braga Cortes. Já as vereadoras professora Josete, do PT, e Fabiane Rosa, do PSDC, funcionárias de carreira da Prefeitura de Curitiba, recebem apenas pela Câmara. Parabéns às vereadoras professora Josete, do Partido dos Trabalhadores, e Fabiane Rosa, do PSDC. As duas, embora funcionárias de carreira da Prefeitura, escolheram receber apenas o salário do Legislativo Municipal. As duas estão certas. Trocando em miúdos, Daniel, a única vereadora que acumula 2 salários é a Maria Letícia. As informações sobre os salários dos vereadores, que também são servidores públicos, estão disponíveis nos portais da Transparência, da Prefeitura, do Estado, do Tribunal de Contas. Qualquer cidadão pode acessar esses dados. Então a única que está somando tudo é a vereadora Maria Letícia, que não quis mandar nota, não quis gravar entrevista, não quis, disse que só fala se for ao vivo. Então, vereadora, lamento muito, adoraria ler a sua explicação aqui, mas eu entendo a razão da senhora vir aqui, ganhar mídia nas costas do jornal líder de audiência. Não vai. A pauta do jornal, quem pauta é o jornal, não a vereadora que acumula salários. Essa é a regra. Sinto muito. Nós somos o jornal mais ouvido do Paraná porque somos o jornal que pauta e não que é pautado. É assim que funciona. A vereadora Maria Letícia é novata. Chegou agora. E já sentou na janelinha. Tá bonitinho. O que mais, Marcos Souza? Olha só, Daniel. Quem entrou em contato comigo ainda na Câmara de Vereadores foi a assessoria do vereador
professor Euler, que é o único dos vereadores a de fato entregar o carro aquele lá. Ele me contou, a assessoria me disse, que o vereador apresentou, a pedido da mesa diretora da Câmara, uma série de propostas de alteração num eventual novo contrato de aluguel de carros para os vereadores. Amanhã eu trago essa notícia aqui, quais são as propostas do vereador Euler. Vamos ver se as propostas são viáveis, são boas. A gente traz aqui a proposta do vereador Euler, o único que entregou o carro, que não quis ficar com o carro, para solucionar a questão do aluguel imoral que a Câmara tem para dar um carro para cada gabinete de vereador em Curitiba. Ontem mesmo eu disse em sala de aula de que nós precisamos dar atenção para o trabalho de um vereador. O Poder Legislativo Municipal é de enorme importância. Na repartição de competências da Constituição de 88, o vereador tem enorme poder de legislar, legisla sobre todos os assuntos de interesse local. Nós temos um compromisso de votar direito para vereador. A gente tem o costume, como sociedade, de achar que a eleição de vereador não é importante. E a eleição de vereador é muito importante, mas muito, muito. Porque lida com a lei do nosso quintal. Lida com a fiscalização do poder público da nossa casa, onde a gente mora, do nosso bairro, do transporte coletivo, do recolhimento do lixo, do postinho de saúde, do colégio das crianças, da creche. A eleição de vereador é da maior importância. E a imprensa trata mal a cobertura da Câmara. Muda de rádio aí. Pega a internet, liga a televisão. Quem é que cobre Câmara de Vereadores que não seja Jovem Pan? Quem é que olha para a atividade dos vereadores de Curitiba que não seja Jovem Pan? E a gente tem esse papel de cuidar do quintal da gente. Então amanhã vou trazer aqui qual é a posição do vereador Euler como uma possível solução à questão dos aluguéis, do aluguel de carros na Câmara Municipal. Se for proposta boa, não tem problema nenhum de referendar o que o vereador Euler está propondo. Se for ruim, vou dizer aqui que também que é ruim. Diga lá, Mark, e os ouvintes? Tem o Hérito aqui perguntando pra você qual é o problema, já que não é ilegal acumular os dois cargos. O problema é de natureza moral. Eu imagino que quando alguém se elege vereador, ele deve dedicar 24 horas por dia do seu tempo à vereança. A sua função é a de fiscalizar o poder executivo e a de propor, promover, discutir, votar leis de interesse da cidade. São funções incompatíveis, desculpa. Pode até ser legal, mas não é moral. Já disse aqui, o Requião, por exemplo, ganha uma aposentadoria de ex-governador. É imoral. Tá trabalhando no Senado, é senador, é imoral. Não tô pegando no pé da Maria Letícia, que, aliás, eu nunca vi. Se eu cruzar com a Maria Letícia na rua, eu não sei quem é. Você sabe, Mark? Não, nunca vi. Não sei se é jovem, se não é. Nunca vi a vereadora. Ela integra o baixo clero da Câmara Municipal. Ela faz parte daquela vereança sem brilho. É nova, pode ser vereadora reeleita, de ter enorme destaque? Pode, eu não estou dizendo que é uma vereadora que não pode se destacar diante de seus pares. Pode ser, inclusive, uma vereadora boa. Eu não conheço o trabalho dela. O que eu conheço, e porque tive a informação, é de que ela acumula vencimentos. E é imoral o acúmulo de vencimentos. Ainda que ela dê expediente no Instituto Médico Legal. Tá errado. Ela tinha que entregar o cargo, um dos dois. Se dedique à função pública como se espera de um servidor público, ainda mais o servidor público eleito. Não dá para acumular. Quer saber o único cargo que eu entendo que valeria e que vale acumular? Quem é professor. Aí vai lá e acumula. Aí eu valorizo. Porque professor, ser professor, é algo que deve ser valorizado sempre. Se for para dar aula, eu retiro tudo que eu disse. Única exceção. Vamos adiante, Mark. Daniel, tem ouvintes aqui perguntando sobre a questão ainda da prisão do Lula, dizendo que não acreditam e que estão insistindo nisso. Se a população pode propor uma ação ou algo do sentido para tentar rever essa discussão lá. Tem que gritar antes. Tem que fazer a grita agora. Depois, como diria minha avó Almerinda, a galinha pôs. Daí já era, né? Aí eu gosto daquela expressão,
é um dito popular, mas é muito verdadeiro, né? Do que adianta tu chorar o leite derramado? Não derramou leite? Não ferveu e fez aquela caca no fogão? Vai adiantar reclamar depois que virou leite? Não, né? Derramou, já era. Mais umas, Mark, antes da gente ir embora. O Fernando Correia aqui pelo Facebook diz que há uma vergonha ao Legislativo Municipal. A Alessandra Cecília de Paula diz que, bom dia, 14 mil por 20 horas? Qual o cargo da vereadora Maria Letícia no ML? Não tá aqui eu vou procurar aqui e já coloco, mas eu acho que ela é plantonista, uma coisa assim. Mas é muito, né? É muito, gente. É muito. Tem razão, ouvinte. Ela chama a atenção para uma remuneração bem alta para um cargo de pouco tempo, né? De carga horária menor. Mas de qualquer maneira, não é isso. Podia ser R$1.000. Podia ser milão, quinhentão. É imoral. É vereadora? Seja vereadora. 24 horas. Tem nada de acumular. Se não tá feliz com o salário de vereador, poxa, parte para outra. Tem gente que quer. Tentou se eleger, lutou e tem a dar pela cidade. Mas enfim, é só o que a gente pensa. Tem um 7h42. ouvinte aqui ó, no Facebook, o Danilo da Silveira, diz o seguinte: nunca mais ouvimos falar da Kátia dos animais. O que aconteceu com ela? Ela tá lá Quietinha, atrás de uma pilastra, torcendo para que ela não seja lembrada. O que os vereadores... Ela tá escondida, tipo no esconde-esconde, que daí ela fica por último, e daí todo mundo reza pra bater o 31 Salva Todos. É tipo isso. Sabe o 31 Salva Todos? Que a pessoa fica mais amocada lá no fundo, assim. Que daí o cara bate e salva todo mundo. Isso aí. Entendi, mais ou menos isso. É o 31 Salva Todos. Ela vai bater o 31 Salva Todos. Eu busquei aqui a informação que a ouvinte pediu. É a Marícia Letícia Fagundes, ela é funcionária da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária e ela é perita oficial. Esse é o cargo dela. Perita oficial. Muito bem, vereadora Maria Letícia. Se a senhora quiser mandar uma nota ou gravar a entrevista, continua o espaço aberto para sua manifestação. Usar do microfone da Jovem Pan como a senhora deseja, daí não. Porque daí a gente sabe qual é o objetivo. E aí a gente não se presta a isso. Esse veículo de comunicação, a senhora já percebeu, é vereadora, é servidora pública, a senhora já percebeu que o tipo de jornalismo que a gente faz aqui é na garganta. Não é para alisar ninguém. Se a senhora quiser responder se acha moral, a pergunta que eu faria à senhora é apenas uma. É moral acumular 2 salários e ser vereadora da cidade? Só isso. Minha pergunta é moral o ato que a senhora exerce? Só. Respondendo pra mim tá bom. É isso aí. Aqui é a labamboneira do rádio. É o Arena do Grêmio. Não, a Arena do Grêmio é muito coxinha. Queria agradecer todo mundo que tá assistindo a gente agora pela live do Facebook. Você que tem a disponibilidade aí, tem um sinal de internet bom, que tá indo pro trabalho, tá indo levar o filho pro colégio, ou tá em casa. Assista a gente aí pelo facebook.com/RicMaisPR ou no facebook.com/Jovem Pan. Ali tem os comentários. Você pode... mandar sua opinião também pra gente ali, é bem legal. Ô Mark, por falar em futebol, deram uma pancada na cervejinha nossa, né? Assunto polêmico, hein, Denian? O judiciário suspendeu aquela lei que autoriza a venda de cerveja nos estádios. A decisão atende um pedido do Procurador-Geral de Justiça, Ivonei Sofia. Pois é, né? Poder Judiciário... Sofoja, né? Sofoja. O Poder Judiciário tomou uma decisão que eu considero errada. Atinge a liberdade individual. Retira o direito do cidadão de bem de poder tomar uma cerveja, porque não é um pedido para fumar maconha e nem para fumar pedra de crack no estádio. É para consumir um produto que é lícito, cerveja, com liberdade. Na verdade, se pune todo mundo por causa de meia dúzia de baderneiros. E como se isso fosse resolver alguma coisa. Quem frequenta futebol sabe que na porta do estádio, na porta, o sujeito enche o caveirão. Enche o caveirão. Aí quando o jogo é 4 da tarde, digamos, 3h58 ele entra. Mas trocando a perna.
Como se isso fosse resolver. Não Daniel, entendi a decisão do Tribunal de Justiça. E desde setembro tá liberada a venda. Deu alguma confusão? Nenhuma. Tem algum registro de briga? Nenhuma. Zero. E outra, quem Zero. frequenta estádio sabe, você vai pegar cerveja no intervalo do jogo. Você bebe 2, 3 chopes ali no máximo. Você não fica bebendo ali feito um condenado. Então, é mais uma vez o Estado enchendo o saco e querendo se meter na vida de quem vai ver futebol. É isso. Quer se meter na nossa cerveja na hora do jogo. É se metendo na liberdade nossa, individual. É exatamente isso. Não entendi a decisão do Poder Judiciário do Paraná. Decisão errada da Justiça Paranaense. Rick Mais Notícias. Tem um monte de ouvinte mandando mensagem pra cá, pensando o político A, o político B, que acumula essa função, tem político que é radialista, tem político que é isso, tem político que é aquilo. É tudo imoral. A única exceção que eu considero moral é você, além da sua atividade parlamentar, é dar aula. Contribuir para a formação da cidadania. O resto, sob meu ponto de vista, é imoral. Teve gente que mandou aqui cópia do artigo da Constituição que permitiria, em tese... O em 38, tese, o artigo 38 que permitiria, em tese, o acúmulo de trabalho e de vencimentos. Quero dizer que eu não discuti a legalidade em momento algum. Eu não discuto a legalidade, eu discuto a moralidade. Nem tudo que é legal é moral. E é imoral o que a vereadora faz. Denier, Ponto. tem ouvinte aqui te cutucando. Pode cutucar. Final telefone 6344. Eu até Dá o perguntei nome. o nome. Dá o nome. Ela não escreveu aqui, é uma mulher pela foto. Mas ela disse que você é um falso moralista porque só fala que professor pode acumular o cargo porque você é professor também. Mas eu não tenho cargo público. O que tem a ver comigo? Hein? O que isso tem a ver comigo se eu não tenho cargo público? E não terei, porque eu não sou filiado a partido político, não vou disputar a eleição, nada. E o fato de eu ser professor é por valorizar a carreira de professor e por entender que pode acumular professor, ao contrário da nossa ouvinte, eu valorizo demais o magistério. Se há uma profissão que eu valorizo, a profissão das profissões, que médica o quê, doutora Flávia? Que medicina o quê? Que jornalismo, que nada. A profissão das profissões é a profissão de professor. E esta sempre deve ser aquela que permite que a pessoa acumule. Porque é algo nobre você estar em sala de aula sempre. Goste ao ouvinte e me chame de falso moralista. Eu até achei que era algo que valia a pena comentar. Isso nem vale. Que bobagem. Só para registrar aqui, não sei se ficou claro, o Arthur faz um questionamento importante. A proibição das cervejas nos estádios partiu de um único juiz? Não deveria ser um colegiado? Foi um colegiado, Arthur. Foi o Tribunal de Justiça, não foi um juiz único. Pois é. Pior ainda, né? Vamos falar de saúde. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Apareceu a doutora Flávia Odi aqui com uma revista super interessante hoje. Eu vou mostrar na live, já que a live tá bombando. Diz ali a capa: o vírus da obesidade. Ele se espalha pelo ar. Engorda até quem consome poucas calorias. A super interessante tá aparecendo aí, Teribas? Tá, levanta um pouquinho mais só assim. Aqui, tá aí, bom? aham. Diz que tem um vírus. E o vírus tá feio ali na capa, hein? Credo, A que troço representação, parece um Que tem monstro. um Dentro vírus. de um doce. O vírus é um bicho. Tá Diz dentro que de um tem doce, um é verdade. bicho. E que esse bicho, ele vai lá e engorda a gente. Doutora, isso é verdade? Veja, isso é uma história que começou há mais de 30 anos, quando na Índia houve uma epidemia de morte de galinhas e que antes delas morrerem, todas engordaram. E aí os cientistas começaram a pesquisar e acharam esse vírus, que é um derivado de um vírus da gripe, é um adenovírus. E um médico indiano também se interessou e começou a pesquisar. Depois de uns anos ele foi aos Estados Unidos e começou a verificar isso tanto em ratos quanto em seres humanos, que mais de 30% das pessoas obesas possuem esse vírus. Certo? Então mais um achado na etiologia, né, na causa da obesidade. E é interessante porque os estudos nos laboratórios mostram que quando injetam o vírus, a pessoa pode ganhar peso, mais de 10% do seu peso corporal, mesmo não aumentando a ingesta de comida e fazendo atividade física. Tá, mas doutora, assim,
Existe o tal do vírus? A Existe. pergunta que eu faço é assim, esse vírus existe Não, mesmo? esse vírus existe E já tem foi... vacina para esse vírus, mas ele não exatamente, engordar? E eles notaram algumas coisas, que 30% dos obesos têm esse vírus. Tem pessoas magras que também têm. Então, obviamente que existem outras causas, porque a obesidade é multifatorial. Mas eles já estão pesquisando 2 tipos de vacina para os vírus. Muito bem, são 7h54. Eu vou encerrar a transmissão para a Jovem Pan de Ponta Grossa e a Jovem Pan de Cascavel. A gente vai rodar uma vinhetinha agora. Aí você sai aí para sua programação e eu sigo aqui com a entrevista da doutora Flávia Ode. RIC Mais Notícias. E esse vírus, ele é capaz sozinho de fazer a gente engordar, doutor? Nos estudos que não foram feitos em humanos, sim. Tanto eles fizeram um estudo, por exemplo, em ratos, que injetaram o vírus e deram a mesma quantidade de ração, e eles aumentaram de peso, mais de 10, 15% do peso, e os que não receberam o vírus continuaram com a mesma comida e mantiveram o peso. Então isso mostra que é mais uma característica, mais um fator para ser, mas obviamente não pode ser considerado isolado, porque existem também bactérias no nosso intestino que aumentam o peso, existe a genética que é importante, e existe todo o hábito de vida. Então muitas vezes as pessoas acham que é uma causa só, mas não é. Mas sem dúvida nenhuma é algo muito interessante, porque mostra que às vezes aquela pessoa que diz que não consegue emagrecer de jeito nenhum, pode ser que não esteja falando uma mentira. Porque vai ter de gente que vai pôr a culpa no vírus agora. Aqui os ouvintes já estão vários falando isso. Fala aí, Mark. Tem vários ouvintes aqui, deixa eu pegar as mensagens. O pessoal tá reclamando que cortou em Ponta Grossa, viu, Terríveis? Vários ouvintes aqui falando que queria continuar. Aqui tem a Assista a gente pela live. facebook.com/RIC+PR ou facebook.com/Jovem Pan. Boa, Tê. A Catiane do Campo Comprido, por exemplo, diz que tá com vírus. Todo mundo agora vai achar que tá com vírus. Mas é importante lembrar agora, que... doutora, quem só come alface, tomate, essas coisas que não engordam, daí não tem vírus que resista só ao alface. Tem uma geladeira ali na RIC ali, que você compra assim, tem um monte de vírus ali. O que acontece é que pode ser um fator predisponente a mais até quem já tem uma predisposição. E eles notaram nos estudos que o que acontece, que esse vírus consegue transformar nossas células tronco em adipócitos, que são células gordurosas. E esse vírus também tem uma capacidade maior de pegar a glicose e fazê-la, ao invés de virar fonte de energia, virar gordura. E daí, consequentemente, se essa glicose não vira energia e vira gordura, a pessoa tem mais fome e daí entra nesse círculo vicioso também. Então é um fator a mais, mas é alguma coisa interessante porque tanto é que os estudiosos estão pesquisando para tentar fazer uma vacina. Tem que fazer um exame para descobrir do vírus? Existem exames que hoje em dia ainda aqui no esse Brasil... vírus tem nome? AD36. É um adenovírus que é um vírus parecido com o vírus da gripe. E eles mostraram no estudo que tem um tipo de amora americana que se chama mulberry, parecido com uma amora daqui, que consegue bloquear esse vírus em até 70%. Olha só, a vacina tá aí. Souza, vamos comer amora. É interessante aqui, isso. aqui o vírus chama coxinha, pizza, pastel, bolo. Coxinha vírus, né? Vai, Mark. Olha ouvintes. só, o ouvinte final do telefone 7633 está perguntando que ele tem efeito sanfona. Emagrece e engorda. Se ele tem imunidade baixa, então. Pode ser que ele tenha alguma alteração do intestino, pode ser que ele também tenha uma volta aos hábitos alimentares errados e que faz ele ter um efeito sanfona. E pode ter uma genética predisposta à obesidade, né? Com certeza. As causas para a obesidade, elas não são uma só, né, doutor? Não são uma só. A gente tem em genética, a gente sabe que tem uma alteração genética em mais de 70% das vezes, uma predisposição a pessoa ter um metabolismo mais rápido ou mais lento. Isso existe sem dúvida. Aí existe também todo o hábito de vida que não começa na idade adulta, que na verdade já começa na infância. Existe o sedentarismo, a falta de escolhas alimentares saudáveis, então isso acaba acumulando numa obesidade. Muito bem. Vamos embora, rapaziada? Tem só mais uma pergunta aqui, Diga lá. só rapidinho para a doutora Flávia. O Thiago Chaves, toda semana ele pergunta, nunca dá tempo. Hoje eu vou registrar aqui. Ótimo. Sobre outro assunto. Leite desnatado ou leite zero lactose? O que é melhor? São coisas diferentes, né? O zero lactose é para quem tem intolerância a esse tipo de açúcar. E pode ser integral, semidesnatado ou desnatado. E o leite desnatado tem menos gordura. Então, depende muito do que... Se ele tem alergia à lactose, ele pode optar
sem lactose. Agora, né? quem não tem alergia à lactose, entre o leite integral e o desnatado, é melhor tomar o desnatado. Certo, depende muito da pessoa, se ela tem tendência a engordar ou não, mas evitar o excesso de gordura é sempre bom. Muitas vezes os pacientes optam por um semi-desnatado, porque por causa do gosto e tudo, né? Eu fiz uma vez uma pergunta para a doutora Flávia hoje aqui, que foi a resposta que eu mais gostei. Perguntei, entre requeijão e manteiga, o que é melhor? E ela largou, manteiga. Essa é a salvação do... Manteiga é muito bom. Não é? A gente não pode partir para os excessos, mas a gente precisa de gordura no nosso organismo também, inclusive para produzir hormônios, né? Muito bom. Doutora Flávia Ode, muito obrigado pela presença, muito legal a conversa hoje. O tal do vírus AD30 e quanto? AD36. AD36. Sai pra lá, ô bicho feio, não vem engordar a gente. Voltamos amanhã com o nosso jornal às 7 da manhã. Valeu, Terríveis. Voltamos amanhã, valeu. Vamos fazer a playlist do Spotify. Eu vou pôr a minha playlist na minha conta do Vai Twitter. ficar onde? Vai ficar no Twitter? Vou pôr no Tá. Twitter a minha playlist. Vou pôr hoje no Twitter. Aham. Vou pôr daqui a pouco. Não, A tá. minha- Então a gente, é é que a gente- arroba Denian Couto. Eu vou escrever lá no meu Twitter quais são as minhas 10 músicas e eu vou postar primeiro pra não deixar vocês me imitarem. Então eu já vou postar pra impedir que vocês venham pegar as minhas. Tá bom, mas daí a gente vai ter que montar a playlist no Spotify e no Deezer. Isso. Certo? A gente monta junto, mas eu vou postar as minhas 10 músicas lá no Twitter. Tá, Arroba daí a Denian gente vai começar a tocar, todos os dias a gente vai tocar uma música da playlist, então. Então tá bom. Pra ir Valeu. embora. Tchau. Valeu, tchau.